Bom dia, bom dia. Hoje vamos ler o livro de João 2. Bom dia, Lurdinha. Bom dia, Lohane. Bom dia, Maria Marques. Vamos então ler 2 João. Vamos orar, entregar para o Senhor essa leitura, para que Ele conduza, para que Ele direcione tudo. Pai Celestial, Deus de bondade e misericórdia, gratidão a Ti, Senhor, pela oportunidade de continuarmos firmes aqui na leitura da Tua Palavra. Fala conosco, Senhor, nos dá sabedoria divina, Pai. Que o Espírito Santo de Deus esteja conosco, direcionando cada palavra, trazendo a nós revelações, tudo aquilo que o Senhor tem para nos dizer, Pai. E nós estamos aqui disponíveis, Pai. Essa é a oração que fazemos. Em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Amém. Glória a Deus por mais esse dia. Então, vamos ler o 2 João. É uma carta que tem só um capítulo. Tem 13 versículos. O autor é João. E foi escrita em 85 a 95 anos depois de Cristo. E seu contexto, João 2, é uma carta curta que enfatiza a importância da verdade doutrinária e da prática do amor cristão. O livro destaca a necessidade de discernir e rejeitar os falsos ensinamentos, enquanto se mantém fiel à doutrina apostólica. É uma carta bem pequena, mas que traz uma mensagem rica para nós. Então, como eu disse antes, essa é uma das menores cartas da Bíblia. 3 é menor do que essa ainda. Uma das menores cartas da Bíblia, mas traz uma mensagem profunda sobre 2 pilares da vida cristã, que é a verdade e o amor. Então vamos ler essa carta? 2 João, o presbítero, à senhora eleita e aos seus filhos, a quem amo de verdade. Não apenas eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Por causa da verdade que permanece em nós e estará conosco para sempre. Aqui me chamou a atenção o início da carta, que fala assim: a senhora eleita. Eu fui buscar um pouquinho sobre isso, mas não ficou muito claro. A senhora eleita. Dá a entender que a resposta mais clara que eu vi foi que pode ser a igreja, uma igreja, a qual estava encaminhando a carta. A igreja, a senhora eleita e aos seus filhos. Quer dizer, a igreja e os seus membros, a quem amo de verdade. Não apenas eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Então, eu fiquei com essa resposta. Se alguém daí que está ouvindo tiver um outro entendimento, vocês colocam no comentário, que aí ajuda também outras pessoas. Versículo 3. A graça, a misericórdia e a paz de Deus, Pai de Jesus Cristo, o seu Filho, estejam conosco em verdade e em amor. Que esteja conosco aqui também, comigo e com você. A paz, a graça, a misericórdia e a paz de Deus, Pai, de Deus Pai e Pai de Jesus Cristo, o seu Filho. É uma graça, uma misericórdia e uma paz vinda de alguém grandioso, que é Deus e Jesus Cristo. Letícia, bom dia. Versículo 4. Alegrei-me muito por ter encontrado alguns dos seus filhos vivendo na verdade, conforme o mandamento que recebemos do Pai. E agora, Senhora, peço, não como se estivesse escrevendo um mandamento novo, mas o que já tínhamos desde o princípio, que amemos uns aos outros. Nisto consiste o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos, como vocês já têm ouvido desde o princípio. O mandamento é este: andem em amor. Versículo 7. Digo isso porque muitos
enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Tal é o enganador e o anticristo. Cuidem de vocês mesmos para não perderem as coisas pelas quais trabalhamos, mas recebam plena recompensa. Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Aquele que permanece no ensino tem o Pai e também o Filho. Se alguém vier a vocês e não trouxer esse ensino, não o recebam em casa, nem o saúdem, pois quem o saúda se torna participante das suas obras malignas. Tenho muito a escrever a vocês, mas não é meu propósito fazê-lo com papel e tinta. Em vez disso, espero visitá-los e conversar com vocês face a face, para que a nossa alegria seja completa. Os filhos da sua irmã eleita enviam saudações. Só voltando aqui, quando ele coloca: digo isso porque muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. E aí logo em seguida ele fala: tal é o enganador e o anticristo. Essa orientação, ela permanece para nós hoje. Como tem surgido, se naquela época já existia, que tinha a população bem pequena, já existia esses enganadores, levando um evangelho que não pregava Jesus Cristo como aquele que veio em carne, pregava um outro evangelho. Então hoje é que existe isso. Se naquela época era uma preocupação para João, e hoje essa preocupação ela permanece. Nós precisamos ter muito cuidado com ela. A mensagem de 2 João continua atualizada. Vivemos em um mundo cheio de vozes e opiniões, mas o cristão deve permanecer fiel à palavra de Deus. Nós não podemos desviar dessa palavra. É ela, a Bíblia, ela que traz toda a mensagem. Ela que traz, de fato, o evangelho real, o oficial, que é o que prega que Jesus veio, era Deus, mas mesmo sendo Deus, veio em formato de homem, carne mesmo, esteve aqui, passou por todo aquele processo, foi morto, morte de cruz, crucificado, hein? Morreu, foi ressuscitado e subiu aos céus. E nós esperamos esse voltar. Então, João, ele escrevia, alguns dizem que era para uma igreja, né, e seus membros, outros dizem que era para uma senhora e seus filhos, mas não importa. Se foi a senhora e seus filhos, era uma igreja, porque era um grupamento de pessoas. E uma igreja também. Então, o destino da carta é para nós, chegou para nós também. E essa lição, a gente assimila ela hoje, tendo esse cuidado. Quando a gente ouvir uma mensagem, perguntar para essa pessoa quem é o Jesus Cristo para ela. Porque tem várias formas de se enxergar Jesus. E uma delas não é como Cristo, o Deus vivo, Deus, palavra. Não, eu vejo Jesus como apenas um profeta. E aí tá errado. Amém, gente? Mirce, bom dia. Aqui nós fechamos 2 João. Então a mensagem de João para aquele povo naquela época e para nós hoje continua nos alertando sobre as pregações contra a palavra de Deus, contra a Bíblia, que não traz a Bíblia na íntegra. Então, precisamos de fato conhecer a Bíblia, ter intimidade com as palavras que o Senhor deixou aqui para nós. Justamente para a gente não cair nessas ciladas aqui, ó, de enganadores.
enganador e o anticristo. Salvadene, bom dia. Amém? Então, nos preparemos espiritualmente a receber do Senhor, para que Ele venha, de fato, falar conosco. Que a gente, ao ouvir a palavra, a gente lembre de situações, de coisas que tragam para a nossa vida hoje, de forma que vá nos alinhar mais para próximo de Deus. Porque se tiver alguma coisa que a gente esteja fazendo na nossa vida, que a gente talvez nem sabe, mas que ela nos distancie do Senhor, que revele para nós, que cada uma sinta dentro de si. Amém? Então vamos orar agradecendo ao Senhor. Pai Celestial, mais uma vez, meu Deus, somos gratos a Ti, meu Pai, pela Tua palavra, por tudo aquilo que o Senhor deixou para nós. Obrigado, Senhor, por termos acesso à Bíblia. E o Senhor nos permite ter acesso, leitura a qualquer hora que quisermos. Obrigada, Senhor, por isso. E nós te pedimos, Pai, nos dê sabedoria, discernimento, espírito de ousadia, para que nós possamos levar adiante toda essa palavra que o Senhor tem nos dito, que o Senhor tem nos revelado, o Senhor tem nos apresentado. É essa oração que fazemos em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Amém, amém, gente. Que o Senhor nos abençoe, nos ilumine, nos guarde, nos proteja, nos dê um dia abençoado.